Hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, o fracasso. Pois é, você sabia que o fracasso nada mais é do que algo que você sugere para você mesmo? Vamos começar a falar um pouquinho sobre três coisas importantes. A primeira é subjetividade. Você sabe o que é subjetividade? Subjetividade é como o indivíduo enxerga, entende, compreende o mundo. Mas como é que ela é formada? Ela é formada por sua cultura, sua religião, o espaço geográfico, aonde você cresceu, suas experiências de vida. Ou seja, cada indivíduo é subjetivo, cada indivíduo é diferente e não vai ser igual ao outro. Por isso que às vezes a gente tem irmãos que são gêmeos ou irmãos da mesma família e são tão diferentes, porque cada um tem a sua subjetividade, cada um recebe e entende, cada um consome a informação, cada um capta a informação de uma forma diferente. E por isso que muitas vezes a gente não entende o que o outro faz, por isso que muitas vezes a gente se pergunta o porquê que o outro não agiu como a gente esperava. E o outro não agiu como a gente esperava justamente porque existe a subjetividade. Cada pessoa tem a sua forma de agir, cada pessoa tem a sua forma de entender o mundo. E aí que a gente acaba quebrando a nossa cara. Quando a gente espera do outro qualquer atitude, qualquer sentimento, qualquer ação que seja exatamente aquilo que a gente imaginou, a gente sempre vai ficar frustrado. Sabe por quê? Porque a única pessoa que vai conseguir fazer tudo o que a gente espera do jeito que a gente espera é a gente mesmo. Sabe aquela frase, quer algo bem feito, faça você mesmo? Pois é, porque aquele bem feito é o seu bem feito. O meu bem feito é diferente do seu. E aí a nossa visão vai se confundindo um pouco quando a gente entra numa sociedade. Outra coisa que eu falei que era importante é não existem verdades absolutas, ou seja, não dá pra gente colocar tudo como aquilo é uma verdade, aquilo é o certo, aquilo é o perfeito. Primeiro que perfeição é um conceito que a gente tem, mas que na verdade é muita prepotência do ser humano querer ser perfeito. Segundo, de que errar é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque aí a gente sabe o que é o certo. Só para vocês entenderem, como é que a gente foi evoluindo durante a história da humanidade se não tivessem os erros? Você já parou para pensar que se a gente tivesse colocado como verdade absoluta algumas coisas da ciência, a gente não estaria na evolução que a gente está hoje? Se a gente colocasse que a comunicação seria só por escrita, se a gente colocasse que a verdade absoluta é o ser humano não se comunicar pela internet, a verdade absoluta é terem só algumas profissões, né? Então hoje em dia a gente não teria as profissões novas que há um século não existiam. Então assim, não existem verdades absolutas, como não existem coisas certas, e essas coisas são intocáveis, né? Porque somos seres humanos, né? Então estamos evoluindo sempre. A gente não pode colocar tudo numa caixa e falar, olha, isso daqui é o certo, isso daqui tem que ser sempre. Porque mais pra frente a gente vai entender que aquilo não era, aquilo ali é só um ponto de partida para outra coisa. E aí essa outra coisa vai ser um outro ponto de partida. Então quando você entende que nesse momento você está dentro de algo que faz bem pra você, legal, ok. Só que você tem que entender que essa verdade pra você não é a verdade pra todo mundo. E você tem que respeitar que o outro tem a subjetividade, que o outro tem a verdade dele. Porque aí você vai começar a entender que as outras pessoas pensam de forma diferente da sua e a sua frustração provavelmente vai diminuir. Outra coisa é a empatia. É você se colocar no lugar do outro, é entender que o outro é um ser humano. A gente está muito acostumado a desumanizar as pessoas, a colocar as pessoas como um objeto, uma coisa, coisificar. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava, a gente está coisificando as pessoas. Então, quando a gente coisifica as pessoas, a gente coloca as pessoas como coisas, a gente esquece que eles são seres humanos. Que aí ele tem a história de vida, ele tem as experiências, ele tem as alegrias, ele tem as tristezas, ele tem os traumas, ele tem as dificuldades, tem as qualidades, tem o defeito. Ou seja, o outro é constituído das mesmas coisas que você, só que diferente. Porque você é único.
E isso é verdade, porque só você teve a sua vida, só você teve suas experiências, só você entende as coisas da forma que você entende, só você vai sentir da forma que você sente. Então, quando a gente coisifica o outro, a gente coloca o outro numa parte de ele tem que ser, a gente acaba tirando a humanidade dele. Então, entender que o outro é humano e que o outro também sente é se colocar no lugar dele e entender que ele também pode errar e que ele também pode agir de uma forma que a gente acredita que está errado. E essa coisa do certo e errado, ela acaba quando a gente vai para uma cultura diferente. Por exemplo, para nós aqui, no nosso país, fazer churrasco é uma coisa normal. Mas vai fazer churrasco na Índia, né? Para nós aqui que vivem em sociedade, se comunicar no celular é normal. Mas vai fazer isso numa tribo indígena, né? Que ainda mantém as suas raízes. Então, assim, respeitar a individualidade do outro, respeitar a subjetividade do outro, a percepção, às vezes o que eu falo, um vai captar de uma forma, o outro vai captar da outra. E isso não está errado, isso não é ruim, isso é o que constrói a nossa evolução, isso é o que faz a gente se transformar, isso é o que faz a humanidade caminhar. E aí, quando a gente fala de fracasso, o fracasso nada mais é do que a forma que a gente coloca aquilo como objetivo. Então existe o eu, o que existe de verdade, o real, o eu que eu quero ser porque eu quero participar da sociedade, porque eu quero ser bem visto, porque eu quero ser perfeito, porque eu quero ser amado, porque eu quero ser aclamado. E aí tem essa diferença, essa distância entre o eu de verdade e o eu que eu acredito que tenho que ser, ou que as pessoas dizem que eu tenho que ser. E o sofrimento está aqui, porque quem constrói a idealização do fracasso é você mesmo, né? O que é fracasso para mim, às vezes não é fracasso para você. Ou o que é fracasso para você, às vezes não é fracasso para mim. Para algumas pessoas, fracassar é não atingir um objetivo, talvez, de conseguir fazer uma maquiagem que viu no YouTube. O fracasso para outra pessoa, que é um morador de rua, é não conseguir comer naquele dia, porque ele não conseguiu provar para as pessoas que ele era uma pessoa que estava passando fome e não conseguiu ajuda de ninguém. Então o fracasso ele é construído, você constrói, você determina. Agora sim, para você entender o que vai ser fracasso, o que não vai ser fracasso, você tem que entender quais são os seus objetivos. Se o seu objetivo é seu, de verdade, ou se o seu objetivo é para os outros, né? Então, assim, se o meu objetivo é, eu quero ser um profissional de sucesso para que as pessoas me respeitem. Então, peraí, é para você ou é para o outro? Eu quero casar, eu quero ter um bom relacionamento amoroso para que para o quê? Para os outros? Então, se a sua expectativa, se a sua visão, se o seu planejamento está no outro, infelizmente, o caminho para você ficar frustrado, o caminho para você ter o fracasso vai ser enorme. Porque você está esperando do outro uma ação que só você vai ter. Porque é subjetivo, porque só você tem esse tipo de pensamento, só você tem esse tipo de atitude. Você pode ter pessoas semelhantes, jamais idênticas, né? Até gêmeos univeterinos não são idênticos na sua personalidade, na sua visão de mundo, na sua constituição de ser. Então, assim, se você está colocando a sua expectativa, se você está colocando o seu objetivo, se você está colocando a sua meta para o outro, para o mundo, para o externo, infelizmente a sua frustração e seu fracasso vão ser presenças constantes, né? Agora, se você está colocando o seu objetivo no que você quer, no que eu quero fazer isso porque eu vou me sentir bem, porque eu vou me sentir realizado, aí vem outra parte. Até que ponto você se conhece? Até que ponto você é você ou até que ponto você é esse ser que você idealiza? E aí que vem a grande construção, o autoconhecimento. O autoconhecimento vai fazer com que você entenda aonde está a parte do outro dentro de você e aonde está você mesmo. E aí quando você começa a direcionar a sua vida para aquilo que você é, a sua essência, você começa a diminuir a frequência dos seus fracassos, porque quem determina o fracasso é você mesmo. E aí você fala assim, mas como é que eu vou descobrir? Olha, sinceramente, você vai descobrir isso com autoconhecimento, que é uma coisa que a gente não é ensinado, que é uma coisa que a gente não pratica, que é entender a si mesmo. Né? A gente tem aquela coisa de, eu vou viver uma vida inteira e não vou conhecer o outro. Isso é o outro, imagina você.
Então, a partir do momento que você busca um autoconhecimento, que você busca se entender, você busca a junção de quem eu acho que eu tenho que ser, ou quem eu projeto, ou quem eu acredito que eu tenho que ser, ou que as pessoas falam que eu tenho que ser, com quem eu sou de verdade. E aí você junta, porque a partir do momento que você junta isso, você vai diminuir o sofrimento, porque não vai ter esse vão que é a ilusão, esse vão que é uma visão distorcida das coisas, esse vão que é uma percepção errada. E aí, você trabalhando com autoconhecimento, você vai ter mais visão e você vai saber quais são as suas qualidades, os seus potenciais, quais são as suas capacidades, porque às vezes você está aí cheio de capacidade e você não sabe o que você tem, né? Porque você está projetando no que o outro acha que você devia ser, mas isso é a subjetividade dele. Você tem que respeitar a sua. E aí, quando você começar a entender que você precisa se conhecer para que você entenda que o fracasso é construído por você e que você pode construir um sucesso, aí sim você vai começar a caminhar para um caminho mais tranquilo, um caminho mais equilibrado, um caminho mais suscetível a sucessos. É isso, espero ter contribuído para vocês de alguma forma. Siga no Twitter e Instagram, as redes sociais estão aí. Esse é um tema que foi pedido, fiz uma live sobre o fracasso e aí pediram um vídeo sobre isso, certo?